Você já se perguntou como grandes empresas como Google, Amazon e Netflix eles tomam decisões inteligentes e inovadoras? A resposta está na ciência de dados, a profissão que está transformando a forma como as empresas elas usam os dados para poder impulsionar o sucesso dos seus negócios. Se você está interessado em tecnologia, gosta de trabalhar com dados e quer saber mais sobre como é a profissão de cientista de dados, você está no lugar certo. Nesse vídeo, nós vamos explorar os principais tópicos relacionados a essa profissão, como responsabilidades, habilidades necessárias, ferramentas de tecnologia, caminhos para você se tornar um cientista de dados, perspectiva dessa carreira e muito mais. Então prepare-se para mergulhar nesse mundo emocionante e desafiador que é a ciência de dados. Descubra como você pode também fazer parte dessa revolução tecnológica dos dados. Meu nome é Meigeron, eu sou cientista de dados e trabalho profissionalmente em grandes empresas de tecnologia há mais de 8 anos. Sou também professor em uma instituição de ensino que já empregou mais de 180 pessoas no mercado, vindo de várias formações, sem necessidade de um duplo diploma, certificado, muito menos de uma segunda faculdade. E esse é o canal Seja um Data Scientist para ajudar você a crescer na sua carreira utilizando dados. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como que é a profissão cientista de dados. E para isso, vou mostrar detalhes dos seguintes tópicos. O que é a ciência de dados e qual é o seu objetivo, as habilidades necessárias, as responsabilidades no trabalho, as áreas de aplicação, os caminhos para você se tornar um cientista de dados, as perspectivas de carreira futuras, salários por níveis, desde o júnior até o sênior, e o futuro da ciência de dados para os próximos anos. Se você gostou desses tópicos, já se inscreve no canal e deixa seu like também, antes que eu me esqueça de pedir para você. Tópico número 1. O que é ciência de dados e qual é o seu objetivo? A ciência de dados ela é uma profissão que tem como principal objetivo transformar dados em informação para tomar melhores decisões. Em outras palavras, o objetivo principal da ciência de dados é extrair informações valiosas e insights dos dados, que podem ser utilizados para tomar decisões mais informadas e embasadas. Por exemplo, vamos imaginar que você analisou a base de clientes da empresa, usando um algoritmo de machine learning, e identificou um grupo de pessoas que mais comprou produtos caros nos últimos 90 dias. Você pode fazer uma análise descritiva desse grupo e passar as características para o time de marketing, para que eles busquem e encontrem consumidores com essas mesmas características, mas que ainda não são clientes. Assim, o time de marketing ele passa a agir conforme as suas recomendações, buscando o cliente ideal para a empresa. Esse é um dos tipos de análises que o cientista de dados executa, conhecida como análise prescritiva. Tópico número 2. Habilidades necessárias. As habilidades técnicas e não técnicas que um cientista de dados ele deve possuir para ser bem sucedido na sua jornada profissional são as seguintes. Habilidades técnicas. Programação, principalmente Python e SQL. Estatística para poder extrair os insights dos dados. Algoritmos de machine learning para poder encontrar padrões. Visualização de dados e conhecimento de negócio. Já as habilidades não técnicas são as seguintes. Solução de problemas. Um cientista de dados ele deve ser capaz de identificar e resolver problemas técnicos e de negócio de forma independente. Curiosidade. Um cientista de dados deve ter uma forte curiosidade e paixão mesmo por entender como as coisas elas funcionam e por encontrar novas soluções para os mesmos problemas. Pensamento crítico. Um cientista de dados ele deve ser capaz de avaliar informações e argumentos de maneira objetiva e lógica. Storytelling. Um cientista de dados deve ser capaz de se comunicar de forma clara e eficaz com colegas de trabalho que não possuem graduação em ciências de dados e, portanto, não são pessoas técnicas. Como cientista de dados, você precisa ser capaz de resolver problemas de negócio com habilidades técnicas e comunicar para as pessoas não técnicas como elas vão usar o seu projeto para resolver os problemas dela. Por exemplo, o time de produto ele precisa decidir o número de pares de sapato que precisam ser fabricados para os próximos 3 meses. Você treinou um algoritmo de previsão de vendas com toda a base histórica de vendas dos sapatos e gerou um valor com uma certa margem de segurança. Então, o algoritmo ele diz que a empresa vai vender 100 pares de sapato com margem de mais ou menos 10. Você precisa ensinar para o time de negócio como escolher a quantidade de pares de sapato que serão fabricados. Você precisa também mostrar para eles o desenvolvimento desse algoritmo para eles sentirem segurança na decisão tomada com auxílio desse algoritmo. Então, todo esse desenvolvimento de você mostrar como foi construída a solução e como eles usam, precisa ser numa linguagem muito simples para que eles tenham confiança no seu trabalho e passem a usar o seu produto. Terceiro tópico, responsabilidade do trabalho. As tarefas que um cientista de dados realiza no dia a dia são as seguintes.
coleta de dados, limpeza e pré-processamento, análise exploratória de dados, desenvolvimento de algoritmos preditivos, avaliação e validação de algoritmos, comunicação de resultados e gerenciamento de projetos. Essa vai ser o seu dia a dia como cientista de dados. Essas são as tarefas que você vai fazer repetidamente dentro de cada projeto. Você vai passar em média mais ou menos 80% do tempo de um projeto coletando e limpando dados. E os outros 20% você vai passar treinando o algoritmo, analisando dados, entendendo o problema de negócio com o time e apresentando também os resultados do seu projeto para que eles usem. Então, o dia a dia de um cientista de dados passa por entender o problema de negócio, coletar os dados necessários para construir a solução, fazer uma análise de dados para entender o tipo de dado que você recebeu, fazer limpeza desses dados, treinar algoritmos de machine learning, gerar insights, comunicar esses insights e fazer sugestões para que os times de negócio tomem melhores decisões. Então, esse vai ser o seu dia a dia como cientista de dados em vários projetos que você vir a participar. Tópico número 4, áreas de aplicação. Exemplos de como a ciência de dados é usada em várias indústrias. Então, empresas de tecnologia. A Netflix, por exemplo, ela usa algoritmos de recomendação para poder sugerir novas séries para os seus usuários. Eles usam esses algoritmos também para poder escolher quais são os desenhos das capas para séries ou para os filmes que mais instiga as pessoas a assistirem, que mais dá vontade dessas pessoas começarem a assistir. Já na área da saúde, hospitais eles conseguem prever, por exemplo, o número de ocorrências clínicas para poder antecipar o atendimento. Médicos já usam a ciência de dados como suporte diagnóstico de raio-x dos pacientes para poder identificar regiões de maior atenção. No governo, departamentos de polícia já utilizam a ciência de dados para poder prever a probabilidade de crimes em determinadas regiões. Algoritmos também são acoplados em câmeras de vigilância para identificar acidentes graves e já avisar o corpo de bombeiro e a ambulância em estradas estaduais e federais. Na área de finanças, detecção de fraude, classificação automática de risco de uma operação, escolha de ativos para construção de carteiras com alta rentabilidade e baixo risco, previsão do tempo de liquidez de um ativo e etc. são alguns exemplos da ciência de dados aplicado na área da finanças. Então, a ciência de dados está cada vez mais sendo disseminada em várias áreas de vários tipos de empresa, pois ela ajuda com seus algoritmos e análises as pessoas a entender melhor o que está acontecendo através dos dados para tomar melhores decisões. Além disso, a análise histórica permite com que você crie cenários futuros para que essas pessoas elas consigam antecipar alguns valores e assim tomar decisões mais assertivas no presente que vão impactar e até mesmo mudar o futuro criado dentro dessa previsão. Quinto tópico, caminhos para se tornar um cientista de dados. As opções de educação e formação são as seguintes. Tem a educação formal, então você pode fazer uma graduação, um tecnólogo em ciência de dados, fazer uma graduação em computação, estatística, biologia, administração, economia, direito, relações internacionais e assim por diante. Você pode também fazer pós-graduações na área da ciência de dados ou também formações mais práticas através de cursos livres online. A profissão da ciência de dados ela é desvinculada de uma formação. Isso significa que você pode se tornar um cientista de dados sem precisar fazer uma segunda graduação. Eu mesmo já trabalhei com cientistas de dados excelentes, que foram formados em administração, economia, direito, engenharias. Eu mesmo sou engenheiro eletricista de formação, estatística, ciências políticas e até mesmo relações internacionais. E posso dizer para você que os melhores cientistas de dados do mundo têm informações completamente diferentes da área de exatas, pois assim eles conseguem usar a sua expertise em informações diferentes para abrir a sua mente e conseguir propor soluções mais inteligentes, mais criativas para os problemas. Tópico número 6, perspectivas de carreira. As possibilidades de carreira na ciência de dados, incluindo cargos e oportunidades de crescimento profissional, são as seguintes. Alta demanda. A demanda por cientistas de dados é alta e continuará a crescer. Muitas empresas estão procurando por profissionais que possam ajudá-los a tomar decisões orientadas por dados e a encontrar oportunidades de negócio. Diversidades e oportunidades da carreira. A ciência de dados ela é aplicada em muitas áreas diferentes, o que significa que os cientistas de dados eles têm muitas opções de carreira. Eles podem trabalhar em empresas de tecnologia, consultorias de negócio, organizações sem fins lucrativos, setor governamental, entre qualquer outro tipo de área e segmento de mercado. Crescimento profissional. Os cientistas de dados eles têm muitas oportunidades de crescimento profissional, incluindo promoções para cargos de liderança, oportunidades de gerenciar projetos de dados, de ensinar e treinar outros profissionais e de desenvolver novas soluções utilizando a ciência de dados em diferentes tipos de segmento de empresas. Flexibilidade. Muitos cientistas de dados desfrutam de flexibilidade no seu trabalho, incluindo horários flexíveis, trabalho remoto, que é muito comum, e autonomia em seu trabalho diário. O cientista de dados ele é cobrado
pela produção entregue e não pela hora contratada. Então, mesmo na CLT, trabalhando home office, você vai ser cobrado pelas atividades entregues no final da semana, que foi combinado no início da semana, e não por hora que foi contratada na CLT. Então, cada vez mais, o cientista de dados, ele é medido a sua performance através dos projetos que ele entrega, das atividades que ele realiza, e não do trabalho, não do tempo que ele despende para aquela empresa. Trabalho no exterior. Cientistas de dados podem trabalhar remotamente para empresas estrangeiras daqui mesmo do Brasil e receber em dólares por isso. E mudar de país muitas vezes para poder trabalhar em empresas do exterior também acontece com todo o respaldo e ajuda de mudança da própria empresa do exterior. Desafios. Como qualquer profissão, os cientistas de dados enfrentam desafios. Eles podem lidar com grandes volumes de dados, prazos apertados, problemas técnicos e necessidade de manter-se atualizados em uma área que muda constantemente. Então, um cientista de dados está sempre estudando, sempre aprendendo, para ele sempre aprender novas ferramentas para resolver cada vez mais rápido os problemas e com maior qualidade. Tópico 7. Salários por níveis. Um cientista de dados júnior, ele entra no mercado ganhando de R$ 4.500 a R$ 5.500 por mês, dentro da CLT. Já um cientista de dados pleno, ele entra no mercado ganhando de R$ 6.000 a R$ 10.000 por mês, também CLT. Já um cientista de dados sênior, ele ganha dos seus 12.000 até os seus 18.000 reais por mês, também em regime CLT. E o cientista de dados principal já ganha de 25.000 a 42.000 reais por mês, também na CLT, fora os benefícios que o cientista de dados tem, que é muito diferente das outras profissões, como por exemplo o Stock Options. Então, algumas empresas, principalmente startups, oferecem aos cientistas de dados a opção de comprar uma parte da empresa pelo valor dela atual, na expectativa de, no crescimento e valorização dessa empresa, quando ela for vendida num evento de liquidez, o cientista de dados possa vender as suas ações compradas, por exemplo, a R$ 2 por R$ 120. Então, os cientistas de dados, sim, podem ficar milionários na CLT, como alguns casos que já aconteceram em empresas brasileiras. Tópico 8. O futuro da ciência de dados. Expansão de aplicações. A ciência de dados ela vai continuar a ser aplicada em novas áreas e setores, com certeza. Com a crescente quantidade de dados sendo gerados em diferentes setores, como saúde, finanças, transporte, vai haver cada vez mais oportunidades para os cientistas de dados aplicarem as suas habilidades e fazer esses dados terem sentido na tomada de decisão. A análise de dados será cada vez mais utilizada para melhorar a eficiência de negócios, prever tendências e ajudar a tomar decisões estratégicas. Aumento do uso de análise em dados de tempo real. Com o aumento do uso de sensores e dispositivos do IoT, que é a internet das coisas, a análise de dados em tempo real ela está se tornando cada vez mais importante. Os cientistas de dados precisam ser capazes de lidar com grandes volumes de dados em tempo real e desenvolver algoritmos que possam extrair informações úteis desses dados. Maior foco na ética de dados. À medida que a quantidade de dados disponível para análise ela continua crescendo, haverá um foco cada vez maior na ética dos dados. Os cientistas de dados precisarão garantir que as decisões baseadas em dados sejam justas e não discriminatórias, e que a privacidade e segurança desses dados sejam protegidas. Maior colaboração interdisciplinar. A ciência de dados ela continuará se tornando cada vez mais interdisciplinar, com os cientistas de dados trabalhando em colaboração com outras áreas, como negócios, finanças e saúde. A colaboração interdisciplinar ela será necessária para resolver problemas complexos que exigem a expertise de outras áreas. A ciência de dados ela é uma das profissões mais procuradas atualmente e há uma grande demanda por esses profissionais que são realmente qualificados para essa área. Se você é apaixonado por tecnologia e gosta de trabalhar com dados, a carreira de cientista de dados pode ser uma ótima opção para você. Há muitas maneiras de você adquirir as habilidades necessárias para se tornar um cientista de dados, incluindo cursos online, bootcamps, graduações em ciência da computação, estatística ou até mesmo matemática. Além disso, há muitas oportunidades para o crescimento profissional em ciência de dados, desde o cientista de dados júnior até o cientista de dados principal. A ciência de dados é uma área em constante evolução, o que significa que você sempre estará aprendendo novas coisas e trabalhando em projetos interessantes e cada vez mais desafiadores. Se você está interessado na ciência de dados, não hesite em dar o seu primeiro passo. Eu recomendo que você faça um curso de iniciação na ciência de dados antes de você gastar dinheiro com pós-graduações ou cursos online.
para você realmente experimentar na prática como seriam suas atividades diárias e descobrir se realmente essa profissão é para você ou não, sem gastar muito dinheiro para isso. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para um curso de iniciação na ciência de dados, onde você vai ver na prática como serão suas atividades diariamente e assim você pode tomar a sua decisão. Porque nada mais importante do que antes de decidir mudar de carreira em viver realmente nova profissão para saber se essa é uma profissão realmente para você. Até mais.